a igreja está numa campanha, Agindo Deus, quem impedirá? Né? Que maravilha, irmãos. Quando nós entendemos o agir de Deus nas nossas vidas, a gente entende que nada pode nos separar do amor de Cristo, o inimigo não pode nos impedir de crescer, né? A gente só é impedido de crescer, a gente só para de crescer e de ser abençoado quando a gente não entende o plano de Deus e o propósito das nossas vidas. Quando a gente não conhece o Deus a quem nós servimos. Quando nós não conhecemos, porque existe uma grande diferença entre você ouvir falar de Deus, né? E às vezes ouvir as vitórias, as bênçãos que Deus faz na vida de uma ou outro irmão, e você vivenciar isso, e você experimentar isso na prática, no seu dia a dia. Ainda que no dia a dia você passe por lutas, passe por provações, passe por situações difíceis e às vezes boas situações, mas ainda assim é o seu relacionamento, o seu dia a dia, é a sua vivência que vai fazer com que você saiba que você tem um Deus que está sempre trabalhando ao teu favor, sempre te abençoando. Amém? Eu estava no momento do louvor ali, Deus estava falando ao meu coração. E quando nós estamos numa campanha com esse tema, que é baseado no texto da palavra de Deus, em Isaías 43, agindo Deus, quem impedirá? O texto, na verdade, diz assim, agindo eu, Deus falando, quem impedirá? Né? Então, Deus está dizendo, quando eu estou agindo na tua vida, quem vai impedir? Quem vai impedir qualquer situação que eu possa proporcionar a você? Quem vai poder impedir? Vai ser Satanás? Vai ser os seus demônios? Vai ser o problema financeiro? Vai ser o problema de saúde? O que vai impedir? Nada vai poder impedir. Mas quando nós entramos num tema assim, eu sou arremetido ao texto de Hebreus 11, no versículo 6, que diz assim, aquele que se achega a Deus precisa crer que Ele existe. A primeira coisa que nós precisamos entender, irmão, é que a gente precisa crer que Deus existe. E de que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, se você está numa campanha, mas você não crê na totalidade que Deus existe, e de que Deus pode fazer algo por você, que Deus é poderoso, e que quando Ele agir ninguém vai poder impedir, então a gente acaba entrando numa situação em que não vai ser produtiva a nossa fé, não vai surtir um efeito o qual nós esperamos. Porque muitas vezes você pode, num determinado momento, você pode até se encher de alegria, de ânimo por uma determinada situação, mas o seu dia a dia, você precisa manter a sua fé, crendo que em tudo aquilo que você está fazendo, Deus está no controle. Deus está na direção de todas as coisas na sua vida. Então, aquele que se achega a Deus, precisa primeiramente crer que Ele existe. Crer que Ele é presente na sua vida. Crer que Deus existe, irmãos, é crer que Ele é Senhor da sua vida. É crer que Ele é soberano sobre você. É crer que você pertence a Ele, você é dele. E nós vamos falar disso. Que você pertence ao Senhor, você é dele, e Ele é seu. Então você precisa crer que Ele existe na sua vida, que Ele existe dentro da sua casa, que Ele está com você lá no teu trabalho. Em todas as áreas da tua vida, Deus tem que estar presente. E que além de Ele existir para você, para a sua família, para tudo aquilo que você tem, Ele é aquele que te abençoa em todas as coisas. Eu entendo nesse texto que Deus está dizendo que, o escritor de Hebreus está dizendo que Deus ele tem prazer de abençoar aquele que crê nele. Deus tem prazer de abençoar aquele que crê que Ele existe. Amém? Você crê nisso? Você crê que o Senhor existe? Que Ele é o Deus da sua vida? O Deus da sua salvação? Nós estamos lá na igreja, também numa campanha de uma série de mensagens, começamos domingo passado, que tem muito a ver com o texto aqui que vocês estão aqui tratando, que o pastor trouxe para vocês tratarem, que é no Salmo 23. E no Salmo 23, o salmista
Diante das lutas que ele passa, Davi, diante das lutas que ele passa, ele faz uma declaração que faz toda a diferença na vida dele. Às vezes nós lemos o Salmo 23 e talvez, junto com o Salmo 21, seja um dos salmos mais conhecidos, mais decorados, que as pessoas muito sabem de cor, principalmente o Salmo 23. É o salmo que ou ele está aberto em cima de um balcão, em cima de uma mesa, ou está num quadro. Quem já não viu aqui um quadro numa casa, num bar, né? No boteco? Salmo 23, né? Em todo lugar está lá o Salmo 23. Mas o Salmo 23 ele tem um poder muito grande por conta da declaração que o salmista faz. Ele diz: o Senhor, Ele é o meu pastor. Ele é o Senhor da minha vida. É Ele que me guia, é Ele que me guarda. Tudo é suficiente para mim por causa dEle. Nada me falta. Nada me falta. E aí nós entendemos que através disso, o Senhor, que é o nosso pastor, Ele vai agir em todas as áreas da nossa vida. Porque tudo aquilo que nós somos pertence a Ele e Ele é nosso e nós somos dEle. Então nós estamos lá também nessa série de mensagens do Salmo 23, que tem muito a ver com esse texto. Mas eu quero entrar na palavra aqui com os irmãos, né? Isaías 43. Eu quero ler a partir do versículo 1. Se você puder abrir a sua Bíblia. Glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Te dei ao Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Visto que fostes precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti, e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente, e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Traze o povo que ainda que tem olhos é cego, e surdo ainda que tem ouvidos. Todas as nações congreguem-se, e povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas, e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais, e me creais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a, e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Feche os seus olhos. Pai querido, nós estamos diante da tua presença, ó Santo Deus, eterno, justo e verdadeiro. Tu és o Deus das nossas vidas, Tu és o Senhor da nossa salvação. Pai, nós somos gratos a Ti porque Tu és todo-poderoso e Tu tens cuidado de nós, ó Pai. E estamos diante de Ti para ouvir a Tua voz. E eu peço, Espírito Santo, que Tu fales à Tua igreja nesta noite, que Tu trates o coração dos Teus filhos. A Tua palavra, Pai, ela é verdadeira e ela é poderosa.
E eu peço que nesta noite ela venha, Pai, discernir os nossos pensamentos, venha discernir os nossos intentos, os nossos planos, os nossos propósitos, penetre no mais profundo do nosso ser e divida o nosso espírito da nossa alma, para que nós possamos entender os teus planos, os teus propósitos, ó Pai. Fala com a tua igreja, que o teu povo ouça o que tu tens a dizer, Espírito Santo. Eu sou teu vaso, sou teu servo. Usa-me conforme a tua vontade. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Jesus, aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós precisamos crer que Deus, Ele é poderoso para agir nas nossas vidas. É certo, irmãos, que nós vivemos um tempo de muita pressão nas nossas vidas. Vivemos um tempo em que nós precisamos sempre estar correndo atrás de algo, tentando resolver uma determinada situação, buscando um livramento, buscando uma porta aberta. Quem de nós não passa muitas vezes situações difíceis, situações de apuro, lutas, seja ela em ordem familiar, seja de ordem profissional, seja de ordem espiritual ou física. Quantas vezes, irmãos, nós temos passado por situações assim? Temos passado por situações onde muitas vezes nós corremos para Deus, corremos para a presença do Senhor e pedimos a sua misericórdia, pedimos o seu favor, pedimos para que Deus ele venha nos ajudar, pedimos para que Deus venha nos abençoar em determinadas situações da nossa vida. Quando nós viemos diante de Deus para clamar a Ele por algo, é porque nós temos entendido que nós não temos alguém que possa estar nos socorrendo, que possa fazer algo por nós que não seja o Senhor. Que não há ninguém que possa tratar a nossa causa, nos dar o livramento, abrir a porta, abençoar, trazer a provisão que não seja o nosso Deus. O Salmo 20, ele fala assim que muitos confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, confiaremos, faremos menção do nome do nosso Deus. Isso porque, irmãos, nós temos a certeza de que o nosso Deus, Ele é por nós. No livro de Isaías, nesse mesmo livro, capítulo 64, versículo 4, diz assim: desde a antiguidade não se ouviu, nem com os olhos se viu, nem com os ouvidos se percebeu, Deus semelhante a ti, que trabalha a favor daquele que nele espera. Deus trabalha a teu favor, ou Deus trabalha a favor daquele que espera nele. Quantos têm esperado no Senhor? Se você tem esperado no Senhor, Deus trabalha a teu favor. Não que Deus seja nosso empregado, não que Deus esteja aqui para nos servir, mas por que Ele trabalha a nosso favor? Porque nós somos filhos. E todo pai trabalha a favor dos seus filhos. Todo pai trabalha, de certa forma, para que os seus filhos sejam abençoados, para que os seus filhos tenham suprido todas as suas necessidades. E não é diferente com o nosso Deus, que é bom, que é maravilhoso, que é tremendo, que é poderoso, que é onipotente, que pode todas as coisas. Desde a antiguidade, não há Deus como o nosso Deus. E o Senhor está falando aqui, através do profeta Isaías, justamente isso com o povo de Israel. Deus está tratando aqui numa situação, porque o povo, nesses tempos aqui, em que Isaías é profeta, o povo estava cativo, alguns estavam dispersos por conta do cativeiro, alguns estavam longe da sua pátria. E Deus, Ele traz uma promessa de restauração para aquela nação. Uma promessa de libertação, uma promessa de um novo tempo para o povo de Israel, para o povo de Judá, um novo tempo para aquele povo. Mas nós precisamos entender, irmãos, que diante das nossas dificuldades, diante das nossas lutas, assim como o povo de Israel, muitas vezes nós passamos por essas questões porque nós deixamos de confiar no nosso Deus. Nós deixamos de andar à luz da palavra de Deus, à luz daquilo que Deus tem proposto para nós. A palavra de Deus ela é tão clara, e ela é tão objetiva, Deus ele é tão claro e objetivo na sua palavra,
Lá em Isaías 55 ele fala, olha, os pensamentos que eu tenho, os meus pensamentos são mais altos que os seus, os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. E aí Deus vai relatando, o profeta vai relatando que a palavra de Deus ela é como uma chuva que desce, como a neve que desce, ela vai cumprir o propósito e ela não vai voltar para Deus vazia. Ou seja, tudo o propósito que Deus tem para você é para ser cumprido. É para ser cumprido. Então, Deus ele é muito claro na sua palavra, quando ele diz que quando nós estamos no propósito, quando nós estamos andando na sua vontade, nós somos bem-sucedidos em tudo. Nós vivemos e seremos abençoados em tudo aquilo que nós fizermos. Mas a história conta que o povo de Israel constantemente vivia se colocando debaixo do jugo do pecado. Vivia fazendo aquilo que desagradava a Deus, ainda sim, mesmo sabendo que Deus se desagradava daquilo. Mesmo sabendo que Deus, na sua palavra, havia deixado direcionamentos, mandamentos para que eles obedecessem a palavra, para que eles seguissem a vontade de Deus, para que eles não se desviassem do propósito que Deus havia estabelecido para o seu povo. Então o povo se coloca novamente, constantemente, todas as vezes que o povo se colocava em pecado, vivia em pecado, vinha uma assolação, vinha um julgo, vinha um julgamento sobre aquela nação. Desde os tempos antigos de Israel, do povo de Judá, havia esse tipo de acontecimento. Deus permitia que os seus inimigos se levantassem contra eles, que assolasse o povo, até que o povo se levantasse, ou se dobrasse, na verdade, diante de Deus, se arrependesse e clamasse pela misericórdia do Senhor. E clamasse pelo poder de Deus nas suas vidas. A palavra de Deus fala que nós fomos libertos, não para vivermos debaixo de um jugo de pecado. Uma vez libertos, nós não devemos mais nos colocar debaixo de jugo de pecado, debaixo de situações que fazem com que a gente perca aquilo que Deus preparou para nós. Porque muitas vezes nós cremos no poder de Deus, no agir de Deus, mas a gente crê de uma forma e age de outra. Nós olhamos para Deus de uma forma, mas nós estamos com os nossos pés caminhando para situações que vão desagradando a Deus. E isso vai trazendo uma série de problemas, uma série de circunstâncias. E Deus quer que nós venhamos render o nosso coração diante dele constantemente. Eu estou dizendo isso aqui por conta do contexto, daquilo que estava acontecendo com aquele povo. E aquele povo, ele estava necessitando, estava desejoso de que Deus viesse intervir, de que Deus viesse trazer os seus parentes que estavam de longe. E talvez, irmãos, pelo que eu entendo, a situação não era tão simples, a situação não era tão fácil. Mas Deus, ele fala assim, olha, eu vou mover todos os céus e ninguém vai me impedir. Eu vou trazer do sul, vou dizer, sul, não retenha, norte, libere. Eu vou fazer com que todos aqueles que são chamados pelo meu nome, que são meus filhos, voltem para o lugar de origem, voltem para a sua terra, e vocês possam viver em paz, possam viver em comunhão. Era o que Deus estava falando para o povo ali. Ou seja, mesmo diante de lutas, mesmo diante de situações totalmente adversas, Deus, ele age a favor do seu povo. Mesmo diante das lutas que você está passando hoje, o Senhor teu Deus, ele age a teu favor. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida. Se você crê nisso, glorifica ao Senhor. Deus, ele é poderoso, irmãos, para fazer infinitamente mais, para operar grandes coisas na sua vida. Então o povo aqui, ele estava necessitando de que Deus entrasse com providência. Quantos hoje estão necessitando de que Deus entre com providência na sua vida? Seja qual for a área que você está passando, que você está necessitando, se você crê que Deus existe, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, se você crê que você tem um Deus que trabalha a teu favor, Ele vai agir a teu favor. Ele vai agir a teu favor. Ele vai mover céus e terras, vai tocar corações, vai quebrantar corações, vai quebrantar vidas para que a sua causa, a sua necessidade seja suprida. Porque não há Deus como o nosso Deus. Desde a antiguidade não se ouviu, não se viu Deus como o nosso Deus, que trabalha a favor daqueles que são seus.
Trabalha hoje a favor da sua igreja. A palavra de Deus fala lá em Filipenses 4, Paulo fala que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Diga assim: Deus é poderoso para em Cristo suprir cada uma das minhas necessidades. Aleluia! Deus é poderoso e Deus quer suprir, meus queridos. Deus quer suprir as nossas necessidades. Mas nós precisamos crer no agir do Senhor. Precisamos crer que Ele pode agir nas nossas vidas. Mas é interessante entender, irmãos, que Deus age nas nossas vidas com propósito. Deus não age nas nossas vidas de qualquer forma. E Ele tem um porquê de agir nas nossas vidas. Ele tem um motivo para agir nas nossas vidas. E o texto aqui deixa muito claro a forma como Deus age em nós e o porquê Ele age nas nossas vidas. No versículo 1 fala assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, te chamei pelo teu nome. Tu és meu. Tu és do Senhor. Deus remiu a sua vida. Você pertence a Deus. Diga: eu sou do Senhor. Eu pertenço a Deus. Amém. Nós podemos falar isso com um pouco mais de fé, né, pastor? Eu tenho certeza que essa igreja é quadrangular, é avivada, é uma igreja que toma posse da verdade. Então você vai dizer: eu sou do Senhor. Eu pertenço a Deus. Ele é o meu Deus. Aleluia. O Senhor é o meu pastor. É o que Davi falou. O Senhor é meu. Nada vai me faltar. Porque Ele é o meu pastor. E aqui o Senhor está dizendo que você é dele. É por isso que a bênção é liberada sobre a sua vida. É por isso que Ele pode agir na sua vida e ninguém pode impedir. Porque você é propriedade exclusiva do Senhor. O inimigo muitas vezes sopra nos teus ouvidos e mente para você que você não é ninguém, que você não merece, que você não é merecedor, que você é pequeno. Mas Deus fala para você: não, eu remi você, ou seja, eu peguei você de um lugar onde você estava, da escravidão, eu comprei você, eu resgatei você, trouxe você para perto de mim, e agora você é minha propriedade. Você é povo exclusivo meu, você é sacerdócio real, você é uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, você é do Senhor, você é meu do Senhor. E como alguém que pertence ao Senhor, Deus não permitirá que nada venha impedir que as bênçãos dele cheguem na tua vida, porque Ele é fiel à sua palavra. Nós acabamos de cantar: és fiel em todo tempo és bom. Em todo tempo tu és bom. Nós precisamos não apenas cantar, irmãos, mas nós precisamos crer naquilo que nós estamos cantando, crer naquilo que nós estamos profetizando, crer naquilo que nós estamos orando, crer que o nosso Deus, que é nosso, ao qual nós pertencemos, é aquele que vai nos abençoar e tem prazer em abençoar a sua igreja. Deus tem prazer em abençoar a sua igreja porque você é dele. Então o inimigo não pode te tocar. O inimigo não pode fazer nada contra a tua vida. Ele pode te cercar, ele pode te tentar, ele pode mentir para você, ele pode tentar te enganar, mas ele não pode te tocar, porque você é propriedade de Deus. Você é propriedade de Deus. Eu vejo muitas pessoas, às vezes está passando por uma luta, por uma situação, e a gente tem um jargão evangélico que fala assim: eu estou sofrendo perseguição. O inimigo está se levantando contra mim. Irmãos, a palavra de Deus diz que nós iremos pisar serpentes e escorpiões, e nós não seremos, não sofreremos dano. A palavra de Deus diz que Jesus veio para
destruir as obras de Satanás. E nós estamos em Cristo. E se nós estamos em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então o nosso inimigo está debaixo dos nossos pés e nele nós somos mais do que vencedores. E o inimigo não pode nos tocar, não pode fazer mal contra nós. Se nós formos ver a palavra de Deus no passado, em Êxodo, e nós hoje vamos cear, e quando a gente vai cear, a gente toma o cálice que representa o sangue de Jesus. Esse sangue que esse cálice que nós tomamos representando o sangue de Jesus, ele representa aquele sangue vertido na cruz, aquele sangue que lá no Êxodo foi aspergido nas portas, nos umbrais das portas, e que o inimigo olhava e que a morte passava e ela não podia entrar, ela não podia tocar o primogênito. Da mesma forma, o sangue do Cordeiro está sobre a sua vida. O inimigo, quando ele olha para você, ele vê o sangue de Jesus e ele não pode tocar você, porque você é guardado pelo sangue do Cordeiro. Você é do Senhor. Muitas vezes, irmãos, a gente não alcança a bênção, a vitória de Deus, porque a gente não entende esse posicionamento nosso. Nós não entendemos quem nós somos em Deus e o que Deus é por nós. Nós não entendemos. Nós não entendemos. Lá em Romanos 8, Paulo fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por você porque você é dele. Deus é por você porque você pertence a Ele. Porque, como diz aqui, eu te remi, te chamei pelo nome. Irmãos, é tão profundo isso. É tão profundo e tão maravilhoso, que Deus conhece você no teu individual. Deus conhece você, e o nosso individual é o quê? É a nossa personalidade, o nosso eu, quem nós somos. Deus sabe que eu sou o Robson Rocha, né? Eu gosto do meu nome, irmão. Robson Rocha, né? Lá em casa todo mundo é Rocha, só 2 nomes, Rocha. Mas Deus sabe quem é Robson Rocha. Deus me conhece pelo nome. Deus sabe quem é Flávio Lisboa, quem é Eliane Lisboa, quem é Givanildo. Glória a Deus, mas Deus conhece você pelo nome, pastor. Deus conhece cada um dos irmãos aqui pelo nome. Você entende a intimidade de Deus para conosco? O cuidado de Deus para com você? Conhecendo você como você é pelo seu nome. Deus é tão profundo que Ele te conhece pelo seu nome, Ele te conhece antes de você ter sido gerado no ventre da sua mãe. Deus já sabia quem você seria, o que você iria fazer, o propósito que Ele tinha já ser preparado para você. Deus já tem tudo preparado para a tua vida, porque você é dEle. Ele diz: eu sei o teu nome. Esses dias eu estava mandando uma mensagem para um jovem na igreja, que havia aceitado Jesus esses dias. Eu vou falar só como forma de comparação, que óbvio, uma coisa não tem, é bem desproporcional, mas eu falei para ele assim, o nome dele é Igor, e hoje nós tivemos batismo, ele não se batizou, né, por nossas questões pessoais. Aí eu falei para ele assim: Igor, eu quero parar um tempo para a gente conversar, para poder discipular você, poder ajudar no processo, no caminho do seu crescimento espiritual, né? Ele é um jovem, é namorado de uma jovem lá na igreja, ela se reconciliou com Jesus, ele aceitou Jesus, e aí os pais da menina, que são membros da igreja, ontem a gente estava indo lá na igreja do pastor Zé Luiz, né? Teve o culto das mulheres lá, aí a irmã falou assim: pastor, o Igor me ligou, todo feliz, porque o Senhor chamou ele para conversar, né? E ele ficou muito feliz. Eu falei: ele se sentiu importante. Eu falei: ô Jesus, quem sou eu? Agora, eu fico pensando, se um jovem se sentiu importante, porque eu, pastor Robson, ô Jesus, quem é o pastor Robson? Como diz o povo aí hoje, na fila na fila do quê? Do fila do pão, né? Na fila do pão. Quem é o pastor Robson? Agora, quando Deus olha para você e diz: olha, eu conheço você pelo seu nome.
Eu quero ter um particular com você. Eu quero que você saiba que eu quero agir na tua vida, que eu tenho propósito, que eu tenho planos para você, e eu vou agir. Satanás não vai impedir, demônios não vai impedir, problema financeiro não vai impedir, saúde não vai impedir. Basta você crer que eu sou galardoador daqueles a quem eu chamo pelo nome. Aleluia! Deus se preocupa com você, meus irmãos. Você, meu querido, minha querida. Na sua individualidade, em quem você é. Deus se preocupa com você. Deus sabe quem você é. E Ele diz mais. Por Ele se preocupar com você, Ele permite que você, versículo 2, quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Deu o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Visto que fostes precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Outra coisa que faz com que Deus trabalhe por você. Porque Deus olha para você e vê que você é valoroso. Talvez você olhe para dentro de você, para si mesmo e fale assim, eu não sou ninguém. Talvez alguém hoje pense isso. Eu não sou ninguém, eu sou o menorzinho. Quem sou eu na fila do pão? É a fila do pão. Quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu? Mas Deus fala, você é valoroso. Você é valorosa. O povo de Israel estava passando por no livro de Juízes, passando por uma perseguição que durava, se não me engano, 7 anos, sendo afligidos pelos midianitas. O povo plantava, os midianitas iam lá, destruíam as plantações, roubavam tudo que tinha direito. Aí Deus olha lá dos céus e vê um homem trabalhando, malhando trigo, só que escondido. No meio de uma vala, de um buraco, aonde se amassava vinho. Se amassava uva para fazer o vinho, que é o lagar. E estava lá Gideão, lá, escondidinho, morrendo de medo. E veio um anjo do Senhor, e a primeira coisa que o anjo fala para ele, fala assim, olha, varão valoroso. Deus olha para você e fala assim, varão valoroso, valor valorosa, filho valoroso, filha valorosa. Pessoa que tem valor para mim, preciosa aos meus olhos. Aí Gideão fala, Senhor, quem sou eu? Eu sou o menor da casa do meu pai. Nós estamos passando por essa situação. O que é do Senhor? Eu tenho escutado os grandes feitos que o Senhor fez, as maravilhas que o Senhor operou, e nós estamos passando por isso. Por quê, Senhor? Se no passado o Senhor fez tantas coisas, porque agora nós estamos passando por isso? E o Senhor vem dizer para mim que eu sou valoroso, que eu tenho valor. Talvez você olhe para a situação que você vive hoje, para as coisas que você viveu no passado, até para bênçãos que você conquistou, e você fala, Senhor, por que isso está ocorrendo agora? Como o Senhor pode dizer que eu sou valoroso, valorosa, sendo que eu estou vivendo o que eu estou vivendo? Mas Deus, irmãos, Ele tem um propósito, tem um processo para agir na tua vida, mas em todo tempo, Ele não tira os olhos de você, e Ele continua vendo em você alguém que pode todas as coisas nele. Ele continua vendo em você alguém cheio da unção. Ele continua vendo em você o sangue de Jesus aspergido na tua vida. Ele continua vendo Cristo em você. Ele continua vendo que você é amado por Ele e você tem valor. Aleluia! Ele fala assim, olha, você é precioso aos meus olhos. Sabe o que significa isso, irmãos? Deus está dizendo para você, você tem importância para mim. Você não é qualquer coisa. Aquilo que é precioso para a gente, irmãos, a gente não joga fora. A gente guarda, a gente protege, a gente não quer que seja roubado. A gente guarda as 7 chaves. A gente de vez em quando mostra para os outros ver, olha, eu tenho tal coisa, eu tenho uma joia, eu tenho um carro, eu tenho uma bela roupa, aquilo é precioso para mim. Agora imagine você, que é a menina dos olhos de Deus. Deus fala, você é precioso para mim.
Você é preciosa para mim. Você tem valor para o Senhor. Pode ser que você, em várias situações, você pense que não. Você se encontre no meio de lutas, no meio de dificuldades, que te levem a achar que Deus não está se preocupando contigo. Mas Deus hoje vem falar para você que você é valoroso, que você é precioso, que você é preciosa para Ele. Ele te ama. O texto diz assim: eu te amei. Mas eu tenho um Deus, e eu creio que você também, que Ele é amor. Então o amor de Deus não é algo que Deus teve e não tem mais, é algo que permanece pela eternidade sobre a minha vida, sobre a tua, independente da circunstância, independente de quem você é, independente do que você fez. A palavra de Deus em 2 a Timóteo, ele fala que, olha, se nós somos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. O amor de Deus, ele nunca acaba. O amor de Deus, ele nunca acaba. O amor que Deus tem por você nunca acaba. Nunca acaba. Entenda isso, tome posse disso para a sua vida. Tome posse disso para a sua família. Tome posse disso para as coisas que você faz. Quando você estiver empreitando qualquer coisa, quando você estiver fazendo qualquer coisa, quando você estiver no teu lar, quando você estiver passando por uma tribulação, quando o inimigo estiver mentindo para você que você não é ninguém, que você não tem valor, declare: eu sou amado, sou amada do Senhor. Deus me ama. Ah, eu pequei. Deus te ama. Deus te ama. Deus, Ele não nos trata segundo as nossas transgressões, segundo as nossas iniquidades. Deus, Ele nos trata pelo seu amor. Deus, Ele olha para nós, não pelo aquilo que nós somos, mas Ele olha em nós, vendo em nós o seu Filho amado Jesus. Quando Ele olha para você, Ele está vendo a Cristo. Ele está vendo o sangue do Cordeiro. Ele está vendo alguém que Ele remiu, que Ele separou para Ele. Nós muitas vezes é que nos julgamos. E muitas vezes nós nos diminuímos. Como Gideão se diminuiu. Quem sou eu? Sou o menor da casa do meu pai. Ele se colocou como a menor pessoa, como a pessoa mais insignificante. E eu e você não somos insignificantes, irmãos. Não somos insignificantes. Eu quero concluir aqui, irmãos. Deus, Ele é Deus e não há outro. Se nós cremos que Deus pode agir e nada pode impedir o agir de Deus, é porque Ele é o único Deus. Porque não há outro Deus além do nosso Deus. Versículo 10 diz assim: vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais, e me creais, e entendais que eu sou, que sou eu mesmo, e que antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei a salvação, realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Irmãos, quantas vezes você não tem experimentado o agir de Deus na sua vida? Deus está dizendo para o povo de Israel que vocês são minhas testemunhas, ou seja, vocês já viram muitas coisas, muitas maravilhas, muitos milagres, o qual eu operei. Da mesma forma, eu creio que nessa igreja, na sua vida, na sua casa, lá no seu trabalho, onde você muitas vezes está, você já viveu e experimentou grandes coisas que Deus tem operado. Porque não há outro Deus, porque Ele é o único Deus, o Deus da tua vida, da tua salvação. Ele tem feito maravilhas, tem feito grandes coisas. O que nós precisamos é lembrar disso. O que nós precisamos é depositar a nossa confiança no Deus que pode todas as coisas. Depositar, saber que Deus está dizendo para nós que Ele é Deus. Eu anunciei a salvação, realizei, a fiz. É Ele que não há outro Salvador.
Não há outro que pode operar na sua vida. Não há outra situação que você possa correr para resolver. Nós precisamos nos achegar ao Senhor e conhecer isso. Deus tem um propósito na tua vida e quando Ele age, ninguém pode impedir. Jó, ele passou por todas as lutas que ele passou por permissão de Deus. O diabo chega diante de Deus, você conhece a história, e Deus fala assim, olha, você está vendo ali meu servo, Jó, homem íntegro, reto, que se desvia do mal. O diabo falou assim, tá bom, mas se eu dar tudo para ele, é fácil ele ser reto e íntegro. Então Deus falou assim, toca em tudo que ele tem, mas só não toca na vida dele. E você conhece a história, esse homem passa anos, né, não foi 10 dias, um mês, numa tribulação terrível, que envolvia perda de familiares, perda financeira, perda de funcionários, problemas familiares, né? Porque a situação ficou preta até dentro de casa. Que para a mulher chegar para ele, falar para ele amaldiçoar a Deus, é porque o bicho estava pegando dentro de casa. É como se hoje na igreja, a gente tá assim, de repente alguém da sua família fala assim, por que você está indo na igreja? Está dando tudo errado? Para de ir para a igreja. E começa a briga dentro de casa, começa problemas. Era mais ou menos assim que estava a vida de Jó. Estou aqui conjecturando, tá? A Bíblia não fala isso, mas aqui eu estou entrando na história. É mais ou menos assim que estava a vida de Jó. Porém, quando chega no final, Jó, ele fala assim, no capítulo 42, versículo 2. Depois de todas as coisas e questionamentos, ele diz assim, sei que tudo podes fazer, todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus pode fazer todas as coisas pela tua vida. Você crê nisso? Você crê que Deus é teu galardoador, teu abençoador, teu recompensador? Nada, irmão, nenhum plano que Deus tem para a tua vida. Sabe que Deus tem um plano para a tua vida. Diga assim, Deus tem um plano para a minha vida. Irmão, diga com fé, irmão. Diga com fé. Deus tem um plano para a minha vida. E esse plano não vai ser frustrado. Ou seja, o inimigo não pode impedir, a morte não pode impedir, o problema financeiro não pode impedir, nada pode atrapalhar aquilo que Deus já propôs para você. Porque Ele é Deus que age, e quando Ele age, ninguém pode impedir. Quando Deus abrir a porta na tua vida, ninguém vai poder fechar. Quando Deus fechar uma porta em determinado lugar, ninguém vai poder abrir, porque Ele tem o poder sobre todas as coisas. Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito para a tua casa. Deus tem um propósito para os teus filhos. Deus tem um propósito na tua vida profissional, na tua vida financeira. E não será frustrado. Porque você é amado do Senhor. Porque você foi remido por Ele. Porque você é precioso aos olhos do Senhor. Você é importante para Ele. Porque você é dele e Ele é seu.